Gestão é uma arte. Um programa desenvolvido por uma gestão completa da sua produtora de áudio. Aqui à esquerda temos o acesso aos módulos do sistema, ao módulo Home, ao módulo de cadastros, ao módulo de atendimento ou orçamentos, ao módulo de produção, financeiro, configurações e informações. Cada usuário do sistema ele tem uma entrada particular de acesso ao sistema. Por exemplo, eu como diretor configurei um painel de controle do que eu quero ver inicialmente quando entro no sistema. Se eu sou uma pessoa do atendimento, eu entro já nessa janela onde eu tenho aqui à esquerda todos os orçamentos abertos que eu estou produzindo e todos os orçamentos em aprovação com o número de dias desde o envio para follow-up. Aprovação ou cancelamento ou reprovação. Se eu sou uma pessoa da coordenação, eu entro aqui onde eu tenho acesso a todos os projetos em aberto por ordem de prioridade, um painel de controle inteligente onde eu, clicando num projeto, ele já se readequa me dizendo quais as tarefas, as requisições, as aprovações que estão em aberto. E aqui os últimos briefings que foram alterados no sistema. Eu também, como coordenação, eu tenho acesso a uma poderosa ferramenta que é o planejador, onde eu consigo visualizar onde estão trabalhando cada um dos meus recursos. Esse planejador, ele traz por projeto, eu também posso fazer uma visualização por recurso, onde cada um dos meus recursos estão trabalhando, e eu posso depois mudar aqui por estúdios também. Se eu sou um produtor ou um técnico, eu entro nesse painel de controle, onde eu já sei todas as tarefas que eu tenho que executar durante o meu dia, as últimas tarefas que eu já concluí, os projetos que eu estou trabalhando, as mudanças de briefing que ocorreram, as mudanças de roteiro que ocorreram. Se eu sou do financeiro, eu tenho um painel de controle configurado, onde eu tenho aqui todos os recebimentos que eu tenho, os pagamentos que eu tenho, projetados a receber e a pagar, que são projetados que ainda não entraram notas, uma lista dos últimos projetos finalizados, dos orçamentos finalizados, uma lista dos últimos castings enviados para o financeiro para solicitação de nota através de envio de e-mail. Okay? Vamos agora falar do módulo de cadastros. Em contatos, temos todos os contatos da empresa, sendo eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Por quê? Porque a empresa se relaciona com outras empresas através de pessoas. Então, se eu entrar aqui na Electrolux, eu tenho aqui o cadastro da Electrolux, é um cliente. Eu tenho quais são os meus contatos dentro da Electrolux. E se eu quero ver uma particularidade de um dos contatos, eu entro aqui, já tenho os detalhes, posso atualizar um e-mail, um celular, alguma coisa do tipo. E importante, eu já tenho acesso a todos os orçamentos que essa pessoa de contato da Electrolux, hoje da Electrolux, né, porque se um dia ela sair da Electrolux e ir para outra empresa, eu vou manter aqui o histórico dela perante a nossa empresa. E aqui onde eu posso já fazer uma primeira análise, né? Por exemplo, a Adriana me contata para fazer um orçamento novo, eu já tenho acesso a essa informação, eu sei se ela só costuma me dar orçamentos pequenos, grandes, rentáveis ou pouco rentáveis, se ela só pega orçamento comigo e nunca aprova, né? Ou de vez em quando ela aprova alguns, ou ela aprova a maioria, né? Então eu já consigo ter um bom feeling de quem é essa pessoa. Se eu volto aqui na Electrolux, eu também vou ter aqui na aba orçamentos, todos os orçamentos da Electrolux, não só os que a Adriana participou. Aqui temos uns filtros, então por exemplo aqui o filtro de todos os clientes. Se eu entrar por exemplo aqui na Enel,
A Enel está no nosso sistema tanto como cliente como fornecedor. Então eu tenho aqui a aba receitas. Receitas eu também tinha lá na Electrolux. Então eu sei o que eu já faturei para a Enel. Tenho a aba despesas. Tenho também orçamentos, né? Importante que todos os contatos também tenham uma aba de dados financeiros, onde eu já faço uma classificação contábil e tenho informações para pagamento, se necessário. Aí a gente tem aqui os castings. Né? Casting é uma parte muito importante dos nossos contatos. Se eu pegar aqui, por exemplo, o André Souza, né? Como ele é um casting, ele tem uma aba particular que são atributos, onde a gente tem uma especificação das características desse casting. Então, no caso, ele é um locutor, dublador, que gênero, quais idiomas que fala. Aqui a gente tem espaço para colocar samples. A gente pode classificar o tipo de voz dele detalhadamente. Personalidade de voz, sound like. Se ele for um músico, a gente define aqui quais instrumentos ele toca e assim por diante. Eu consigo ver o André, aonde ele participou, quais orçamentos ele participou conosco. Okay? Se eu já paguei alguma coisa para ele, eu tenho aqui. Nesse caso foi um pagamento feito em pessoa para pessoa jurídica, para pessoa física, provavelmente um RPA. Por quê? Porque o André, eu vejo que ele, na verdade, participa dessa empresa, né, que se chama André Souza também, Souza Produção e Imagens Limitada. E aqui eu vejo se eu fiz pagamentos através de notas para ele. Busca de casting. Uma ferramenta muito poderosa. Aqui eu já tenho filtrado inicialmente um locutor português e a minha listagem já se adequa a ele. E aqui é um lugar onde eu posso escutar já os samples. Todos os locutores que tiverem esse microfonezinho vermelho, eles têm samples disponíveis para serem ouvidos. Tudo é uma questão de referência. Um fim de semana assim é legal. Se me interessa, eu posso baixar, enviar para alguém, discutir. Ou se não, eu posso ir para o próximo casting e continuar minha seleção. Importante. Cadastro. A gente sabe que um dos maiores problemas de cadastros são as duplicações, né? As duplicidades. O sistema faz aquela verificação padrão de CNPJ e CPF, indicando se existe alguma cópia. Porém, muitas das pessoas físicas que interagimos, não dá para ficar pedindo CNPJ para as pessoas. Né? Bom, não tem como. Então, o que a gente faz para evitar duplicidade? Ao incluir um novo casting, a gente coloca já uma tela de filtro. Então, por exemplo, eu vou cadastrar alguém de nome Maria. Né? Então, ele já me traz aqui todos com o nome Maria. Tem um sobrenome, se eu tenho um celular, eu coloco aqui, tá? Para eu poder ter uma lista aqui de possíveis cadastros já com essas características. Ok? Vamos agora para o módulo orçamento. O módulo orçamento prima por se manter o track de toda a negociação com o cliente. Tá? Então, por exemplo, quando a gente cria um orçamento, e os orçamentos nesse sistema eles são estruturados, a gente cria por itens que a gente vai fornecer. Empresas menos formais podem até incluir um pacote, mas a gente não recomenda criar pacotes, porque tudo isso daqui tem um desdobramento em produção e no financeiro que vocês vão entender para frente. Então, a versão, depois que ela é enviada o PDF, ela fica congelada, eu não posso fazer alterações. Quando, por exemplo, pedem uma redução, eu tenho que fazer uma cópia, fazer a alteração e envio novamente. E assim por diante. Vamos ver como isso funciona.
Então, se eu entro aqui no módulo orçamento, eu tenho duas maneiras para se criar um orçamento. Primeiro, vamos dizer que temos um orçamento que é uma reutilização, né? Então, por exemplo, vamos pegar esse orçamento aqui e vamos dizer que o cliente quis fazer uma reutilização. Quando eu clico nos itens que vão ser reutilizados, me aparece aqui um botão de reutilizar. Reutilizar é reutilização ou renovação, vamos dizer que seja reutilização. O que o sistema faz? Ele cria um novo orçamento com esses itens, com essas informações que eu tenho que revisar e gerar um orçamento, ou fazer alterações se necessário, e mandar um orçamento para o cliente. Pronto, tenho todas as informações, não sei se é a mesma produtora, eu tenho que rever aqui os meus contatos da agência. No caso, não foi a Regiane, vamos dizer que sou eu que estou aqui. Os itens já vêm aqui, eles já foram criados com a modalidade de cessão de direito de reutilização. Cada um dos itens, ele tem um ícone aqui com as características do produto, um ícone aqui de casting, se tiver, um ícone de tarefas para se executar o item, né? Produzir o item. E se esse item tiver áreas de atuação diferentes, ele sugere acréscimos de valores. E cada um dos itens tem uma DRE. Tá? Então, esse daqui simplesmente copiou os itens que tinham de lá, trazendo valor, não trazendo tarefas, porque a reutilização muitas vezes não vai ter tarefa, ou tarefas com outras características. E aqui a gente tem o DRE da versão, que é a somatória desses daqui. Vamos dizer que, além dessa reutilização, dessa vez o cliente está pedindo uma versão diferente. Tá? A gente simplesmente clica em versão, é criada aqui a versão desse item, ele já traz aqui algumas referências de valor, cria DRE, e eu posso gerar aqui o meu PDF. Importante mencionar que o PDF é uma sugestão de carta, a qual ela pode ser revisada. No caso aqui, por exemplo, eu posso navegar por ela, vejo os itens, as cláusulas. No caso aqui, eu não apontei para quem eu estou enviando o orçamento, então eu tenho que cancelar, venho aqui em contatos, eu vou enviar isso daqui para a Cássia, volto em itens, gero o PDF, vou gerar o resumido dessa vez, e vamos dizer que esse PDF, a Cássia me pediu para incluir alguma coisa aqui em cima. Orçamento conforme e-mail de tralala. Isso é uma informação que não muda nada a estrutura do orçamento que foi criada, mas são pequenos detalhes que a gente sabe que precisa incluir no sistema, ok? Eu dou continuar, ele gera o PDF na minha mesa para eu enviar. Esse envio também pode ser feito por e-mail, através de uma configuração, sem problemas. Eu salvo na mesa e ele salva aqui. Ele congela essa versão, eu não posso mais alterar, como falei, e está aqui em enviados, ok? Então, essa é a maneira de criar um orçamento de reutilização, ou simplesmente um orçamento normal. Vamos simular aqui vamos dizer aqui, eu sou o responsável, vamos dizer aqui que fui procurado pela agência
New Show pela Camila Teixeira, que me procurou, e ela está fazendo uma campanha para a Mobile. Não sei se eu tenho algum contato, muitas vezes eu não tenho nenhum contato do cliente ainda, só vou ter posteriormente. Importante mencionar que todos esses contatos ficam registrados aqui e seguem para a produção, então sempre fácil ter acesso a essas pessoas. Existe a possibilidade depois de enviar um WhatsApp para a pessoa, ok? Os itens, estou criando esse daqui do zero, então vamos dizer aqui que é Mobile Now. O título, o produto é um filme, a modalidade é sessão inicial de direito, é TV aberta, é 6 meses, é uma trilha composta de 60 segundos e vai ser território base Brasil. Bom, pronto, item criado. Eu defino aqui que vai ter um locutor, tipo masculino, standard, português, sotaque paulistano. Se eu tiver na tabela de referência uma referência de valor, vai aparecer aqui. Senão, eu só coloco aqui o valor desse casting. Ok? Tarefas. Vejam como é fácil incluir as tarefas. Então, é um item de sessão inicial de direito. Normalmente se passa por todas essas etapas. Mas vamos dizer que não vai ser necessário fazer pesquisa de direito autoral. Então, eu simplesmente excluo isso. E aqui eu defino as tarefas que são necessárias para se criar esse item. Vamos dizer que eu sei que essa trilha aqui vai ser um pouco mais complexa, mais refinada. Então, em vez de 6 horas padrão, eu vou colocar aqui 8 horas. O sistema se ajusta, já valoriza. E eu tenho aqui já a DRE do item. Essa é a minha tabela de referência. Cada empresa vai ter a sua tabela referência de preço. Eu, particularmente, estou com uma dificuldade muito grande de manter meus preços. Então, eu sei que aqui eu não consigo passar esse preço mais. Eu tenho que fazer aqui R$9.000. Eu fechei e não vi como ficou. Mesmo assim, com 9.000, com os custos de casting, com as comissões, as despesas de pessoal e o overhead, onde é absorvido todos os custos fixos da empresa. Eu ainda tenho aqui uma margem de 26%. Ok? Vamos em frente. E o bom é que, além desse daqui, ele está me pedindo uma redução. Redução criada, fica amarelo porque está faltando alguma informação. Eu preciso informar. É uma redução para quanto? Vamos dizer que seja uma redução para 30 segundos. Ok? No caso da redução, eu não vou precisar fazer mais pesquisa. Mas eu tenho gravação e edição, sim. Tá? Em quantidades menores. Que eu ajusto aqui. E eu já tenho aqui a rentabilidade desse daqui. Em qualquer momento eu posso ver a rentabilidade do orçamento geral, que soma os itens anteriores. Então está me dando 30%. E vamos dizer que, além dessa versão, o cliente quer uma outra versão. Então eu copio ela aqui, faço só uma cópia, poderia fazer 2, 3, 5, 10. Então um orçamento ele se torna muito dinâmico.
Nova versão, vamos dizer que essa versão aqui seja de 20. Ok, isso não vai mudar nada aqui. Já tenho a mesma coisa e vamos dizer que além disso daqui ele quer uma nova versão. Então, clico aqui em versão e ele já me traz aqui. Tenho aqui, como falamos, a DRE da versão completa, está me dando 30.4. Vamos dizer que está 27 mil e vamos dizer que já me foi sinalizado mais ou menos que não dá para passar de 25 mil. Eu faço aqui um cálculo reverso, 25, jogo para dentro. A planilha, tudo já se recalcula a 25, ainda mantém uma margem de 27, mas como eu vou pagar um pouco menos, eu também devo fazer um ajuste aqui no casting. Não posso pagar 3.600, é muito. Então, em casting, acho aqui a versão 1. Também consigo fazer aqui o cálculo reverso. Vamos dizer para R$3.000. Ele calcula aqui, já atualiza os itens. E eu tenho aqui a DRE me dando 29.4, tudo ajustado. Aí aquele processo de enviar, vou fazer aqui rapidinho. Opa, antes de enviar, eu preciso informar, para eu elaborar o PDF, eu preciso dizer se todos os locutores são o mesmo. Porque se forem dois, eu preciso mencionar na carta que são 2 locutores, tá? Castings agrupados, gerar o PDF. Não vou fazer ajustes, que eu já expliquei para vocês. Aqui não incluí a quem, mas tudo bem. Salvei. Vamos dizer que esse daqui é aquele orçamento a toque de caixa, né? Do jeito que a gente gosta. É enviar e já está aprovado. Eu venho aqui. Opa. Antes de aprovar, ele fala, pelo menos coloca o nome da campanha, né? Orçamento aprovado. Essa é uma etapa um pouquinho... Essa é uma etapa que faz uma cópia de todos os itens desse orçamento. Por quê? Nesse segmento, a gente precisa ter rigidez e flexibilidade. Então, um orçamento estruturado permite ter informação que ela é congelada. Então, no ato da aprovação, a gente faz uma cópia que fica congelada e a partir desse momento, tudo pode ser alterado no orçamento. Pode se alterar duração, pode se alterar nome, pode se alterar qualquer coisa, pode se excluir item, pode incluir item. E o projeto ele vai seguir o seu curso e ele vai ser acompanhado no final, né? No final não, ao transcorrer com base no que foi aprovado. Okay? Então, orçamento aprovado, a coordenação já recebe aqui a informação. Mobile aprovado. Opa, legal! Vamos lá, vamos iniciar ele. Então, iniciar projeto. Veja que prático que fica iniciar projeto. Por quê? Porque temos um orçamento estruturado. Então, eu vou fazer esse orçamento, eu vou produzir ele só em um projeto.
Poderia ser em vários projetos, de acordo com a característica do áudio que é produzido, né? De acordo com a conveniência da produção. Tá? Iniciar projeto. Já se adequou aqui, não tenho mais que abrir esse projeto. Tá? E esse projeto, ele já está aqui aberto. Mobile. Olha só. Não tenho nenhuma tarefa ainda nele. Eu posso entrar e começar a produzi-lo. Tá? Importante. Todas as milestones vieram para cá, para esse Trello. Então agora vocês estão vendo a tela do projeto. Tela do projeto que traz aqui todos aqueles contatos. Né? Vamos definir aqui quem vai ser o produtor. Vamos colocar aqui o Gugu Liberato. O Gugu Liberato já vem aqui para a lista de contatos. Os castings, né? A gente tinha lá um casting só, em 4 posições, ele vem para cá, vamos fazer aqui uma seleção rápida de casting. Eu não tenho muita coisa nesse banco de dados. Vamos pegar aqui Antônio José. Posso escolher vários, pegar samples, fazer aqui verdadeiramente um processo seletivo do casting. Tá? Fica aqui todo registrado. Mas para simplificar, vamos dizer que já é esse daqui. O que ele faz? Ele já aloca essa pessoa a todas as posições de casting que eu tenho. Okay? Aqui anexo todos os arquivos pertinentes ao projeto. E aqui temos o Trello, como tínhamos falado. Importante, o Trello é o centro de produção de onde vão estar aqui as tarefas. Aqui vai ter o briefing. Então, importante mencionar que o briefing ele é sempre produzido pelo atendimento em orçamento. Tá? O briefing ele é entrado, ele é produzido aqui, é um briefing também estruturado por música, briefing geral, não fazer, informação de arranjo, voz, detalhes da locução, sound design mix, se tem algum arquivo aqui, quem que passou as informações do briefing, tá? Então, aqui só vou pôr alguma coisa para vocês entenderem. Então, a partir do momento que esse briefing foi criado aqui, e veja bem como no sistema tudo se transita muito fácil. Então, se eu estou aqui em orçamento, quero ir em projeto, eu simplesmente entro aqui e já estou de novo no projeto. Então, quem está produzindo, né, a coordenação, o pessoal, os produtores e o técnico, já tem acesso ao briefing. E esse briefing, ele é um só, mas o controle dele é individualizado. Então, eu entro aqui e vejo tudo que eu tenho que ver, né? E de acordo com a tarefa que eu tenho que executar, eu colho as informações e sigo adiante, né? Quando eu já olhei esse briefing, eu simplesmente marco ele como lido e a vida segue. Aí eu estou trabalhando, tem uma outra alteração de briefing, que a pessoa, lembrei de não sei o que, vai me aparecer aqui amarelo, e então eu sei, eu estou constantemente atualizado das solicitações do cliente, ok? Agora vamos criar aqui uma tarefa rapidinho, só para vocês entenderem o que a tarefa pode fazer. Então, essa é uma tarefa de pesquisa, eu vou alocar ela como uma tarefa genérica para todos os itens. Eu vou colocar ela para mim mesmo e vamos dizer que eu vou usar o escritório da coordenação. Preciso definir alguma coisa aqui? Muitas vezes não. Por quê? Porque a gente já está pedindo para a pessoa fazer a pesquisa de direito autoral. Não tem que falar, olha o briefing. A pessoa já entra, já sabe que tem que olhar o briefing para trabalhar. Tá? Aqui, o delivery, se for o caso, eu defino que formato que é. Aqui tem uma cadeia de aprovação de todas as tarefas. Essa daqui está só para a coordenação, mas ela também pode ser aprovada também pelo senhor Cueca. Aqui só para colocar um exemplo para vocês.
E eu vou colocar ela como início agora, tá? Vou colocar ela, vou convocar, no caso estou convocando a mim mesmo. Isso daqui já está no planejador e também já está nas minhas tarefas, tá? Então, vamos supor que eu entrei produtor técnico, mobile, aqui, pesquisa de direito autoral. Eu já entro nela e eu estou convocado. Provavelmente eu não estou conseguindo porque eu não estou configurado como um produtor técnico, ok? Mas o intuito é o produtor técnico entra aqui e ele já entra e começa a trabalhar, ok? Pequeno errinho aí, mas eu consigo por aqui, eu consigo colocar em andamento. Então eu iniciei a tarefa, estou executando, né? E vamos supor que eu concluí ela já, tá? Então vamos dizer que eu a concluí. O que o sistema já faz? Ele fecha essa tarefa e cria uma cadeia de aprovação para ela. Tá? Então, é lógico que ali eu escrevi o resultado da minha pesquisa, papapá, papapá. Então, vem primeiro para o coordenador dá uma olhada em tudo e fala assim, ó, beleza, está aprovado. Aí, a cadeia de aprovação já muda aqui para o senhor Cueca. Mandou para o senhor Cueca falou assim, não, eu quero que procure mais algumas alternativas aí. Né? Procurar outras alternativas, papapá, e desaprova. E aí o que o sistema faz? Ele fecha a cadeia de aprovação e já abre uma tarefa dando continuidade a ela. Isso vem para a coordenação convoca novamente a pessoa, tá? A pessoa entra depois, ela começa a trabalhar, isso fica sinalizado que já se iniciou o trabalho. Depois a pessoa, aqui tem uma limitação, eu não consigo fechar a tarefa em menos de 5 minutos, por isso que eu ajusto aqui a hora de início para poder mostrar o exemplo para vocês. E aí vamos dizer que eu concluí. Então eu concluí, de novo, fecha aqui, cria aqui a aprovação, aprovado, aprovado. E aí o que acontece? Finaliza esse processo desse item. Tudo fica cinza, inclusive o milestone. Então, a ideia desse Trello é ter uma visão do que já foi feito, o que não foi feito de cada um dos projetos, em que etapa. É lógico que a gente sabe que as coisas podem andar e depois volta tudo. Não tem problema, mas pelo menos cada pessoa que entrar no sistema sabe exatamente onde que está cada um dos projetos. Ok? Que mais? A gente tem aqui uma central de tarefas, onde tem uma comparação. Estou com um errinho aqui, eu tenho que arrumar. Então ele compara as horas concluídas com as horas aprovadas e mostra o saldo de horas. Então tem um acompanhamento preciso disso a cada momento. Eu não sei se eu já falei sobre isso, mas, por exemplo, eu acho que não, o pessoal do atendimento recebeu uma solicitação do cliente, nova solicitação, pedido, enviar locução seca para quando? Hoje. Até que horas? Até as 2. Tá? Aqui é alta prioridade. Fechar. Então, o atendimento não precisa ficar mandando WhatsApp, mensagem, fica tudo registrado dentro do sistema. A coordenação recebe essa
solicitação aqui, requisição do atendimento, já abre, já cria uma tarefa livre, né? Define qual é o produto, já cria a tarefa para alguém executar o que precisa ser executado e mandar para a pessoa, tá? Então, isso também é muito interessante. Agora, vamos falar um pouco de financeiro. Controles do financeiro. Antes de mais nada, uma coisa que já deveria ter mostrado antes, mas é o controle de break-even, né? Então, vamos dizer aqui que eu quero ver como que eu estou no meu mês, né? Vamos dizer, sexta-feira, eu quero saber tudo que eu tenho de orçamentos aprovados e quanto que eu deveria ter para atingir o break-even do mês. Então, até o dia 19, juntando as minhas duas empresas no Brasil, eu fechei orçamentos de 220 mil e precisava de 240. Então eu estou atrás. Se eu quiser ver em relação ao mês de 30 dias, quanto que ainda me falta faturar, pelo menos no mês, mais 108 mil reais. Okay? Aqui tem um extrato que tem um controle de extrato muito preciso de cada uma das contas. Temos aqui os pagamentos, os recebimentos. As despesas fixas, elas podem ser reproduzidas, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma conta de água, né? Ela é uma conta que eu posso criar repetições nela, tá? Então, eu não preciso ficar lançando todo mês tudo. Transferências, tarifas, adiantamentos e aqui controles de saldo, né? Só para mostrar para vocês o controle de saldos, eu vou colocar aqui uma das empresas, vou escolher aqui o Itaú, na matriz, vou ver aqui o extrato. O extrato precisa aqui da conta. E eu sei que eu já controlei o saldo dessa conta até o dia 14/3. Então, se eu colocar aqui o dia 15/3, que é uma segunda-feira, eu vejo tudo que eu tenho para pagar, né? Na verdade, os pagamentos estão aqui. No caso, não tem nada, acredito que já foram processados, já estão aqui no extrato. E eu simplesmente chego no meu extrato, vejo que está batendo, eu clico aqui em verificado e ele registra aqui que foi verificado no dia 15. É esse controle aqui que aparece no painel de controle. Então, Som Arte Itaú foi verificado até o dia 15. Como é dia 21 e eu aponto em vermelho tudo que está mais de 5 dias atrasado, está em vermelho, ok? Muito importante aqui o suporte. O suporte do financeiro são suporte que permite um controle melhor, prepara informações para serem geradas ou transferidas para o financeiro de fato. Então, por exemplo, aqui os castings. Eu tenho vários castings que eu recebi, me foi informado, né, que eu tenho trabalho para fazer com eles, eu preciso pedir a nota para eles, tá? Então aqui eu vou fazer um exemplo para vocês. Tem aqui o filtro de data, então vamos dizer que eu tenho que pagar esse casting, eu tenho que pedir uma nota para ele, tá? Então eu pego esse aqui, venho aqui, falo assim, a importância de você ter um orçamento estruturado, né? Então eu vou pedir uma nota fiscal para essa pessoa, dizendo que ele serviços prestados para esse item daquele orçamento, tá? Traz todas as informações. Eu simplesmente envio o orçamento, ok? Ele fica aqui, tá? Envio, desculpa, o e-mail, né? E fico aguardando ele me retornar.
Quando eu faço isso daqui, ele está com uma cor um pouquinho mais clara, mas ele ainda está nessa minha lista. Até que ele pega e me manda a nota dele. Vou anexar aqui uma nota. Antes de anexar, eu preciso colocar um número. E aí eu vou inserir aqui uma simulação aqui de nota. Nesse momento, ele se transformou uma entrada real no financeiro, porque enquanto ele estava vermelho, ele era só uma projeção. Eu preciso colocar qual que é a data que ele emitiu essa nota e eu fecho. Nesse momento que eu fecho, ele sai da minha lista, porque eu não tenho mais que fazer nada. Ele já está lá no financeiro, no meu contas a pagar, então aqui eu não tenho que fazer mais nada. Mesmo aqui para os impostos retidos. Esses foram os impostos retidos sobre as notas. Eu faço aqui, quando me chega o DARF, eu seleciono aqui por imposto. Sabe que SS é por prefeitura, mas só simulando. Eu escolho os dois, gero o lançamento e vai lá para o meu financeiro. Quando eu faço a apuração das comissões, tenho aqui também, escolho por pessoa, mando para o financeiro, a mesma coisa produtores. Okay? Tenho aqui o saldo atual e retroativo. Né? Então, por exemplo, eu quero saber quanto que eu tinha no meu contas a receber no último dia de fevereiro. O sistema já se atualiza. Não tinha nada. Comecei a gerar mais para frente. Esse banco de dados ele foi criado artificialmente, então eu não tenho realmente todos os históricos. Mas no contas a pagar com certeza eu tenho aí no final de fevereiro algum valor. Tá? Ele se ajusta, ele se readequa, a mesma coisa para adiantamentos. Okay? Uma coisa que é muito importante, né? Da onde que vem essas informações? Então, por exemplo, e como que elas são lançadas? Então, eu tenho aqui um pagamento, né? Vamos colocar aqui só um exemplo, né? Eu tenho aqui vários pagamentos aqui. Da onde eles vieram? Né? Nesse caso aqui é um serviço de casting, um outro serviço de casting que já foi pago. Né? Então eu posso ver, foi pago, Josefine, que é o locutor, quer dizer, o casting é a Josefine mesmo, pagamos para esses itens aqui, mas eu quero entrar nesse orçamento, que é o orçamento que ele participou. Né? Então a gente entra aqui, clica aqui e ele me leva ao financeiro do orçamento. O que é isso? Todo orçamento, que é aquela aba que a gente estava vendo com os itens, papapá, os contatos, os enviados, todos eles, a partir do momento que eles são finalizados, eles ganham um financeiro do orçamento, que é onde é acompanhado tudo o que acontece nesse orçamento ao longo da produção, tá? Desde da aprovação até a conclusão e entrega para o cliente. Tá? Então aqui eu também posso acessar aqui os projetos, se eu precisar de alguma coisa. Aqui eu sei o que eu tenho que faturar, então aqui eu crio o faturamento. Um casting. Né? Acho que a melhor coisa aqui é a gente fazer daquele orçamento que a gente acabou de aprovar. Né? Estamos aqui nos aprovados, o último que a gente aprovou foi esse daqui. Né? Ele já está aprovado, então ele já tem um financeiro do orçamento. Casting, faturamento. Vamos lançar aqui um faturamento. Eu escolho os itens, né? Ou todos. Né? Vou aqui lançar parcial. E tudo que é parcial, que ainda não atingiu o financeiro, deixa eu concluir aqui e eu volto. Então, data de projeção é na segunda-feira, eu preciso emitir o recibo, a nota. Competência, deixo aqui. E se eu emitir o recibo no dia 22, está combinado com o cliente que ele vai me pagar em 7 dias.
Aqui ele não trouxe o devedor. Por quê? Vou deletar isso daqui. Simplesmente porque eu não escolhi aqui quem que é o responsável financeiro do projeto. Vamos dizer que seja o cliente. Tá? Então eu vou faturar o cliente. Então aqui segue a mesma coisa. Lançar. Ele já encontrou o cliente, já encontrou a classificação contábil, né? Então aqui volta dia 22, competência, data de pagamento dia 29. Isso daqui está projetado no meu financeiro. Então o financeiro já sabe que ele, no dia 22 é esperado que ele emita a nota para esse cliente para receber no dia 29. Vamos supor, esse documento é acessado tanto aqui pelo orçamento quanto pelo financeiro. E aí vamos supor que o financeiro chega aqui, no caso esse sistema está configurado para gerar recibo, né? Futuramente teremos a possibilidade de gerar a nota fiscal de serviço. Ele gera um esqueleto. Antes de gerar o esqueleto, ele pede que a gente inclua o número do recibo que a gente está emitindo. Ele gera um esqueleto com todo a escola, né, no formato que vai ser impresso, os itens que estão sendo produzidos, qual o valor total, número do orçamento, dados para depósito, o que quiser ser configurado, tá? Então, eu tenho aqui já gerei então vou anexar. Do vermelho ele vai para o azul, que significa que eu já posso, de fato, já tenho recibo, já posso receber e cobrar por isso na data certa, tá? Então, voltando no que eu tinha deixado em aberto, sempre que tem alguma coisa em vermelho, significa que tem alguma coisa no orçamento que ainda não atingiu o financeiro, tá? Seja para ele casting e comissões. Além disso, no financeiro do orçamento, temos o listão, onde a gente faz o acompanhamento do orçamento, o que foi aprovado, aqui todos os valores. Esse orçamento, como vimos, não teve a fase de pré-aprovação. E aqui a gente tem a DRE final, então a gente consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. O que a gente já faturou, ele passou primeiro como projetado, como já chegou a nota, já está como lançado aqui no financeiro. Aqui, a princípio, eu estou com um ganho de 15 mil reais, mas a gente sabe que isso decorre do fato que a gente ainda não produziu a peça. Então, não tiveram ainda tarefas que se acumularam aqui. Então, a gente consegue fazer aqui um acompanhamento completo de cada um dos orçamentos que a empresa trabalha. Além disso, o financeiro, ele, além de ter todos os dados, quantos a pagar, quantos a receber, ele tem muitos relatórios importantes, como, por exemplo, o relatório de exportação dos dados para a contabilidade. Então, toda a entrada de documento, todo o pagamento, o recebimento, todas as transações, elas são traduzidas em um arquivo que a contabilidade importa para o sistema deles, sem necessidade mais de precisar ficar digitando novamente toda a movimentação no sistema contábil. O fluxo de caixa, que é um relatório muito importante e útil para o dia a dia e também para análise. Ele pode ser tanto retroativo como projetado. Então aqui ele pode ser diário, semanal ou mensal. A gente define a quantidade de meses, semanas ou de dia. Vou simular aqui o diário, 7 dias a partir do dia 15. Como hoje é dia 21 e hoje é sempre considerado ainda futuro, né? Porque ele ainda não foi encerrado. Então ele me pergunta se eu quero incluir hoje os lançamentos projetados ou só lançados ou os dois. A gente escolhe aqui. Escolho as entidades que eu trabalho. Se eu quiser eu posso escolher
uma conta específica, ou eu posso gerar para todas. Eu gero aqui o fluxo de caixa por conta do plano de contas, receitas e despesas. E aqui eu consigo, então, ter uma visão completa do caixa da empresa. Além disso, a gente tem relatório de status de projetos. Todos os projetos, à medida que as milestones vão sendo concluídas, a gente consegue saber quantos por cento daquele projeto foi concluído. Isso caso a contabilidade também faça projeções ou provisões de receitas e despesas. Temos orçamentos aprovados por agência, por cliente. Temos retenções, comissões de produtores, de atendentes, despesas fixas, faturamento do período, receitas recebidas no período, extrato de clientes e fornecedores e projetados a faturar para saber o que a gente precisa emitir nota. É isso. Como falei desde o início, um sistema completo para a gestão da tua produtora de áudio. Espero que tenham gostado. E nós da Mozart estamos aqui à disposição de vocês. Façam contato que agendaremos uma reunião. Muito obrigado.